Olá pessoal, estamos ao vivo. Boa tarde para vocês. Sou o professor Eduardo Batista. Hoje nós estamos começando uma live aula para o 7º ano. Como tema, nós temos aí texto dramático, né? A estrutura desse texto dramático, tá? Passei um tempinho sem postar aulas aqui, sem fazer lives, por problemas técnicos, tá? Mas já foram resolvidos, graças a Deus. E nós agora vamos continuar. Estamos tentando melhorar mais coisas, tentar fazer de uma forma diferente. Hoje, como é mais a base da nossa aula é mais um texto mesmo, então eu não vou apresentar nem tela, nem gravar a tela do computador, tá? Nós vamos transmitir ao vivo mesmo aqui. E nós vamos continuar dessa forma. Não sabemos que a dificuldade é muito grande, mas como diz o pensador, né? Sem esforço não há recompensa, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a aula. A aula hoje é uma aula mais simples, só falando sobre mais a questão da estrutura mesmo do texto. E nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas. Nós temos esse tema, né, de texto dramático dentro do teatro, né? Que é o bloco principal desse mês vai ser teatro. Então nós vamos trabalhar esse texto dramático dentro de artes voltado ao teatro, não voltado a português, tá bom? Porque no teatro também tem que se elaborar textos, tá? Então vamos lá. O texto, né? O texto dramático, ele se diferencia de outros tipos de texto. Porque quando eu vou fazer um texto dramático, eu não só penso na questão de eu estar, no caso, fazendo um texto para ser lido por alguém. Porque o texto dramático, ele não vai ser somente lido por alguém, ele vai ser encenado por alguém. Alguém vai lá e vai pegar o que está dentro do texto e vai, no caso, passar de forma artística para outra pessoa, tá bom? No caso, ele vai ser representado. A estrutura desse texto, né, ele também é bem singular. Eu também vou fazer algumas leituras da parte do texto. O texto vai ser enviado pelos grupos do WhatsApp para os alunos, tá bom? E no caso, é um texto bem tranquilo. Vai só falar algumas coisas, nós vamos tratar tudo aqui, né? Tem algumas coisas bem características nesse tipo de gênero textual, tá bom? A primeira, né, é que o texto ele é escrito para ser encenado e possui duas estruturas, né? E geralmente os textos são escritos em uma estrutura só. No caso aqui nós vamos ter a estrutura interna e a estrutura externa, tá, do texto. Quando eu falo assim estrutura interna e estrutura externa do texto, porque eu tenho que observar o quê? A estrutura interna ele vai ter que ser mostrado para cada um dos atores, cada um vai ter que saber o que fazer. E a externa é que vai aparecer para o público. Então são a mesma história, só que escritas de forma diferente. Mas vamos lá. Quando a estrutura interna do texto, temos a situação inicial, né? A interna. A inicial, o conflito e o desenlace. A situação inicial nada mais é do que apresentar todo mundo, como geralmente o texto faz, qualquer tipo de texto, até texto literário mesmo, apresenta, dá um problema, né? E vai começar a desenvolver esse problema. O segundo ponto é o conflito. O conflito é o desenvolvimento da ação, né? Você vê muitos, por exemplo, novelas mesmo. Novela nada mais é que um teatro feito para televisão. O que acontece? Nós temos vários núcleos, nós temos uma história central, mas nós temos vários pontos com coisas. Tem hora que a novela vai esquecer um pouco os atores principais da trama e vai olhar o núcleo secundário, o núcleo terciário, que vai criar confusões, conflitos para serem resolvidos ali em pequenos arcos, tá bom? Como eu dou aula para adolescentes, eu creio que a maioria de vocês
a gente tenha visto a saga dos filmes Vingadores, nós podemos ver essa saga desse filme da Marvel, dos Vingadores, como esses arcos. Imagine aí que nós temos um arco geral, que é o arco do começo lá, que começou a apresentar um grande vilão, que no caso era o Thanos. Lá na frente ele ia ser abordado, ia ter o conflito principal com ele, tá? Que foi sendo desenrolado em vários filmes. Lembrando que não é só um filme, são vários filmes de vários heróis diferentes que não tinham todo mundo, mas que apresentavam alguma coisa para chegar nesse grande ápice. Então, no caso, eu boto esse arco como principal e eu tenho arcos de personagens que são núcleos diferentes que fazem com que eu entenda a história como completa. Por exemplo, se eu não, pode ser que eu não entendi o filme, né, os últimos filmes da saga Vingadores, porque eu não vi outros filmes. Então, são filmes interligados, né? Tanto que é chamado de UCM, né, Universo Cinematográfico da Marvel, porque ele não é só um filme, são vários filmes que chegou a um ponto com o ápice principal, tá? Que é o conflito com o vilão principal, tá? Então o que é que acontece? É o desenvolvimento, né, da ação e interação discursiva por meio de uma sequência de atos até se chegar ao ponto culminante do conflito, o ápice, tá? Imagine que eu tenho uma subida, tá? Deixa eu ver se essa folhinha tá para mostrar. A história ela nunca vai começar. A história ela nunca vai começar, jamais ela vai começar na alta, ela geralmente começa lá embaixo, tá? Por quê? Porque vai apresentar tudo, então é mais leve até chegar no ápice, né? No caso eu posso dizer que isso aqui é o início e eu vou subindo até chegar no ápice. Depois desse ápice, a tendência é baixar de novo e geralmente se acaba após isso, após o ápice, tá? Que no caso vai ser o desenlace. O desenlace é o resultado final da interação discursiva entre as forças oponentes do conflito. Eu tenho que ter forças oponentes do conflito. Não tem como. Tá? É o destino final de cada personagem. Né? No caso, você pode ver, foi se criando até chegar a um destino final. No caso de filmes no cinema que querem ter continuações, o filme ele não tem um final. Ele tem um gancho, que é chamado de gancho. Eles deixam alguma duvidazinha para coisas mais à frente, tá bom? A estrutura externa do texto dramático, encontramos o ato, que é a grande divisão do texto que decorre no mesmo espaço, e cena, que é a subdivisão do ato, determinadas pelas entradas e saídas de personagens. O gênero dramático é uma arte que consiste, entre outros aspectos, na representação do real através da imitação. Os gestos, expressões, sentimentos, atitudes e situações através de linguagem não verbal e linguagem verbal. Oral relacionados com oral relacionados com um determinado contexto situacional. Para que isso ocorra, é necessário que a presença de um locutor, aquele que emite a mensagem, e de um interlocutor, o ouvinte, que recebe a mensagem. E isso é muito claro na representação teatral. Os principais meios utilizados para que essa comunicação aconteça são as linguagens oral, e a linguagem escrita e a linguagem não verbal. Então, no caso, o teatro nada mais é do que atores, que são os locutores, e os ouvintes, a plateia, que são os interlocutores. E quem está sendo locutor, ele vai ter que usar uma linguagem oral, que é a falada, uma linguagem muitas vezes escrita, uma linguagem física, que é a não verbal, imagens, algum fundo, alguma coisa para que represente para ele, para no caso o interlocutor, algo, tá? Isso tem que ser criada essa situação para que a pessoa que esteja ali, ele consiga estar presente ali e prestar atenção, porque um dos pontos principais do teatro é você chamar a atenção, tá? Quando eu chamo a atenção, que eu tenho a atenção, eu faço o desenrolar de tudo. Tá? É diferente de alguns tipos de teatro, como por exemplo, nós até já tratamos, que é a parte do teatro de comédia.
né, que pode ser dividida aí em teatro de improviso, a questão dos stand-up comedies, porque querendo ou não, lá não tem tanto movimento tal no stand-up, mas se tem uma linguagem aí no meio da situação. Então isso acaba criando uma forma diferente, porque muitas vezes nesse teatro de improviso eu não vou ter tanto essa questão de eu criar alguma coisa, eu ter um conflito. Eu tenho uma coisa improvisada ali e isso é que deixa engraçado. Ou uma história que, no caso do stand-up, como tem essa situação inicial, ele explica algo, ou dele, ou de alguém, ou de alguma coisa que vai ser falada, tá? No texto dramático, o procedimento narrativo extrapola os limites do alcance literário para atingirem as dimensões da encenação cênica. Temos, além do texto em si, que constitui o discurso das personagens, as chamadas indicações cênicas, rúbricas e didascálias. É difícil esse nome. Para mim, que tem problema de dislalia, é difícil. Didascálias. Que aparecem sempre entre parêntese e em itálico. E indicam quais devem ser as atitudes do personagem. Então, no caso, dá uma pausinha aqui. Vai estar lá no texto, lá falando alguma coisa, aí vai estar lá entre parênteses, né? O ator vai estar, você vai passar alegria, vai estar lá em itálico, de uma forma entre parênteses, para que o ator ele saiba o que ele está fazendo, tá? Que as personagens estão fazendo. Além da entonação, expressão ou gestos que devem ser feitos em cada cena. As rúbricas ou didascálias representam a voz do dramaturgo, que se dirige ao profissional de teatro ou, no âmbito textual, ao leitor, assumindo ele próprio o papel de narrador, de verdadeiro articulador da ação dramática. Então, no caso, vai ter lá alguma coisinha, entre parênteses, o itálico, no caso, o dramaturgo, quem escreve o texto de dramaturgia, certo? O texto dramático, ele vai lá, vai escrever alguma coisa para o autor ou para quem está lendo. Geralmente é para o ator, tá bom? Quanto às falas das personagens, elas podem ser em forma de diálogo e monólogo. O diálogo é quando o locutor e interlocutor comunicam entre si através de uma interação discursiva baseada em atos de fala, como uma determinada cadeia de referência. Então imagine que um ator pega seu roteiro, o outro vai pegar o roteiro dele, são dois textos dramáticos, e eles vão passar aquele texto, os dois entrando, fazendo um diálogo. No caso do monólogo, é uma produção verbal sem a interferência direta do interlocutor, ou com um interlocutor virtual, que na verdade é o próprio locutor. Tá? E nós temos o terceiro, que são as apartes, quando a personagem faz comentário para o público. Assim passa de ouvinte a interlocutor passivo. Tá? Então, no caso, quando tem, que é o chamado quebra da quarta parede, tá? A quebra da quarta parede é quando, por exemplo, em um filme, um ator ou a personagem, ela vai olhar para a tela e vai falar diretamente com o público. Mesma coisa acontece no teatro. A partir do momento quando eu quero a quarta parede, imagine, eu tenho no teatro, vamos nós para o desenho de novo. Imagine que eu tenho no teatro isso aqui, a parede do fundo, aí as duas paredes laterais. Aqui na frente, eu vou ter a plateia. Isso aqui é aberto, mas aqui tem em si uma parede imaginária que os atores estão em um mundo e aqui estão em outro mundo. Os interlocutores, eles vão fazer o quê? Eles vão olhar por aqui. Mas quando o personagem que está aqui, a personagem que está aqui, fala com ele quebra essa parede. Então, no caso, vai fazer com que, no caso, o interlocutor, né, ele passe, no caso, ao interlocutor passivo, tá?
Só de ouvinte para interlocutor passivo, perdão. No caso do contexto dramático, é escrito para ser representado, né? Temos então uma hibridização das artes. A literatura funde-se com a arte cênica para que o espetáculo aconteça e para que o público se emocione. Dessa forma, alguns aspectos externos à arte literária devem ser considerados. Voltando à questão dos filmes da Marvel, por exemplo, tem muita gente que chorou quando houve spoiler, tá? Se você não assistiu, é spoiler para você. Mas quando o Homem de Ferro morre no final, né? Não vou colocar lá de spoiler porque estou gravando ao vivo, não tem nem condição. Mas no caso, quando ele morre no final, muita gente chorou. Porque tinha um apego emocional de 10 anos ali, tendo filme dele direto, tá, ele participando de tudo. Então se cria esse apego emocional. E esse texto dramático é para trazer exatamente isso, essa sensação no ouvinte, tá bom? Um desses aspectos é o espaço teatral, tá? Que é o próprio palco e os cenários nele contidos. O tempo é outra questão importante, já que deve ser breve diante da apresentação que deve acontecer. As personagens são incorporadas pelos atores da peça. A língua, por sua voz, e predominantemente verbal e objetiva, predominando os diálogos, podendo aparecer, no entanto, monólogos e os apartes. Tá? Então, no caso, esse aqui foi um texto que eu peguei lá no portal Educação, tá? Do portal Educação, que eu achei bem interessante trazer para vocês hoje, tá? Vai ter uma pequena atividadezinha aí, uma atividade bem tranquila, tá? Mas assim, o que acontece? Dentro de um contexto geral, tá? Essa arte, que é no caso o teatro, ele precisa muito dessa parte de texto. Então um ator, ele precisa entender muito bem, interpretar muito bem um texto. Então a partir daí você vê que sim, quer ser ator, quer fazer algo do tipo, você tem que ler bastante para poder entender as coisas, tá? E mostrando as partes do texto dramático, é bem interessante. A gente vai ver mais coisas aí que é bem interessante também, que a gente vai desenrolar a questão desse mês. Como esse mês é o mês pra gente aqui do teatro, então nós vamos falar sobre o teatro, né, dentro da BNCC e do currículo de Pernambuco, tá? E por hoje é só. A aula de hoje acabou, né? Então, pessoal, se você está vendo no YouTube, esse vídeo foi gravado pela plataforma do Facebook, tá ao vivo. E eu peço a você que deixe seu like, compartilhe, comente, fale alguma coisa que você queira que a gente fale aqui, fazer vídeos extras, tá? Esse canal Science Agora, para quem está no Facebook, vem no Facebook, vai lá no YouTube, tem um canal Science Agora, que é o canal no qual eu posto esse vídeo após gravar aqui, tá? Você pode compartilhar, deixe seu like, se inscreva, tá bom? E no demais, tenha uma ótima semana, tá bom? Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Até mais.